Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição desta quinta-feira, 26 de dezembro de 2024, pós-Natal. E olha, o destaque principal de hoje do jornal: pai em saidinha temporária é suspeito de matar bebê de 1 mês na cidade de Piracicaba. Vamos trazer também informações de um caminhão que pegou fogo na cidade de Paulínia e também um caso do que o vídeo monitoramento, câmeras de vídeo monitoramento flagraram o roubo aí de uma caminhonete. E temos também informações sobre a morte, o falecimento do ator Neila Torraca, que vamos trazer aqui também no Jornal Todo Dia, terceira edição. Então fique com a gente que o jornal está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, ao vivo, no canal 14 da sua TV digital, pela SOS TV para a região de Americana e pelo canal 8 da Claro TV para 13 cidades de nossa região. E para todo o Brasil, através de multiplataformas como o YouTube e também através do nosso streaming, que está dentro do nosso portal tododia.com.br. Além disso, também temos as nossas redes sociais, e você pode interagir com a gente, mandar a sua sugestão de pauta. Basta você mandar no número que vai aparecer no cantinho aí do seu televisor, que é o 3471-2700. Aí você manda a sua foto, o seu vídeo, o que você sugere de pauta, para que a nossa equipe possa apurar e trazer, então, a matéria completa aqui nos nossos telejornais. E também podemos colocar nas outras plataformas. Vamos começar o jornal hoje falando desse caso que realmente é um caso de crueldade que aconteceu em Piracicaba e que realmente assusta qualquer pessoa. Pais que presos, entenda esse caso desse bebê que foi morto, em Piracicaba. Na verdade, morta porque é a bebê. O pai, que está cumprindo pena por tráfico de drogas, estava no período de saidinha. Para vocês entenderem, é uma bebê de 1 mês e ela morreu ao sofrer várias lesões pelo corpo na quarta-feira, justamente no dia de Natal. Isso aconteceu na madrugada de Natal em Piracicaba. Os pais, então, foram presos, acusados de infanticídio. Porém, aí o pai acabou até confessando ter jogado a cabeça da menina contra a parede, segundo a Polícia Militar. O tenente Walter, da PM, atendeu a ocorrência e ele concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso editor multicanal, Airam Prada, e falou o que de fato o pai fez, o que o pai relatou e a mãe também nessa crueldade que fez com essa bebê. Vamos acompanhar então essa reportagem de Airam Prada. Prisão preventiva e laudo do IML. Saiba as atualizações do caso da bebê morta em Piracicaba. Os delegados William Marques e Juliana Risse, da Polícia Civil, detalharam novas informações sobre a bebê de 1 mês morta em Piracicaba
no dia de Natal. Os pais foram presos, acusados de terem matado a menina. O pai confessou que bateu a cabeça dela na parede, segundo a polícia militar. E nós tivemos agora há pouco a resposta da audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante lavrada em prisão preventiva dos 2 investigados. Eles pontuaram que o laudo do ML desmente a versão do casal preso, de que a menina teria sofrido asfixia. Eu fiz todo o contato com o médico legista, tudo, para que a gente obtivesse uma informação de que aquelas lesões não eram compatíveis com o que estava sendo alegado pelos pais. E o médico legista ficou bastante cauteloso, porque sabia da gravidade que implicaria na prisão do pai e da mãe por homicídio da própria filha de 36 dias. Então, ele não quis fazer um relatório preliminar, ele fez uma necrópsia na criança para depois fazer um laudo preliminar, onde ele constatou que as lesões que tinham na criança eram totalmente compatíveis com a versão dos pais. Ou seja, a versão dos pais está totalmente divorciada daquilo que o médico legista encontrou no corpo da criança. A delegada Juliana comentou um fato que chamou a atenção durante o depoimento da mãe da bebê, cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão, assim como a do pai. É um fato que me incomodou quando eu ouvi a mãe aqui, na frieza dela, é que ela em nenhum momento ela se refere à criança como a minha filha ou com o nome da criança. Isso me incomodou muito. Ela sempre refere a bebê. Ela cria uma distância, uma frieza, ela não trata a criança como se fosse filha dela. A referência dela é sempre a bebê. Nunca a fulana, que a criança tem nome, e muito menos a minha filha. E a frieza dela o tempo todo aqui também, a história casadinha com a do companheiro dela, e o fato dela só ter chorado a hora que eu informei que ela estava presa em flagrante. Os pais da menina devem ir a júri popular, em um processo que pode demorar de 1 a 2 anos, de acordo com a Polícia Civil. De Piracicaba, Aira Prada para a TV Todo Dia. Tá aí, gente, uma notícia muito triste que a gente abre hoje o nosso jornal, justamente numa data tão significativa, o Natal, nascimento, né, de Jesus, e falar da morte de uma bebê de 36 dias e morta desta forma cruel pelos próprios pais. Realmente é um ato de crueldade enorme, mas a gente precisa dar essa notícia para vocês entenderem e todo o desvendar dessa situação, todo o desenrolar, as atualizações, vocês fiquem acompanhando nossas redes sociais, nosso portal, que sempre vamos trazer mais informações. A notícia completa, de ontem, que nossa equipe já estava apurando, você encontra tudo lá no nosso portal e nas nossas redes sociais, tá bom? E dando continuidade aqui no nosso jornal de hoje, gente, falando de fatos, acontecimentos, não só do Natal, mas de tudo que aconteceu também no dia de hoje, né? Nós vamos falar um pouco disso que também repercutiu, que é as chuvas, né? As chuvas que começaram ontem, eu terminei o jornal dizendo isso para vocês, que já estava chovendo e que tinha grandes chances, né, de vir fortes chuvas volumosas durante a noite, a madrugada, no dia de hoje. Hoje choveu o dia inteiro em várias cidades, vários acontecimentos. E olha só, teve uma questão muito importante que aconteceu em Campinas. Foi a emissão de um som de um alarme no celular para cuidados com as enchentes. A Defesa Civil acabou emitindo esse alerta, gente. No fim da noite, então, desta quarta-feira de Natal, moradores da cidade de Campinas se assustaram ao ouvir este som no celular. E a Defesa Civil do Estado, então, emitiu o primeiro alerta das fortes chuvas via celular para a cidade de Campinas. Vamos acompanhar, então, essa matéria que é de João Victor Viana. No fim da noite desta quarta-feira de Natal, moradores da cidade de Campinas se assustaram ao ouvir este som no celular. Este alarme é uma novidade da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Utilizando a ferramenta Cell Broadcast, o som serve como um alerta para a população se proteger de eventos severos e extremos ligados às fortes chuvas. Além do som, o alerta veio com a seguinte mensagem na tela: possibilidade de chuva forte em Campinas, com risco alto de enxurradas e inundações. Mantenha-se em local seguro.
Esta foi a primeira vez que o sistema foi utilizado em uma situação real no estado de São Paulo. O alerta havia sido testado em agosto na cidade de São Sebastião e agora foi realmente utilizado na prática em Campinas. Segundo a Defesa Civil do Estado, os celulares que podem receber o alerta são aqueles que estão conectados a uma antena de telefonia móvel com a tecnologia 4G ou 5G. O sistema funciona em todos os aparelhos, mesmo se não tiver internet, crédito ou esteja no modo silencioso. Também não é necessário baixar nenhum aplicativo. Sendo informada sobre o risco, a população precisa se atentar e tomar medidas preventivas para a redução de possíveis danos e perigos. Além disso, o sistema contribui para o alinhamento entre a Defesa Civil e autoridades locais. Agora você já sabe, se ouvir este alerta, proteja-se. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Gente, parece que era uma coisa que só acontecia nos Estados Unidos, em outros países, mas está chegando. Então, se você está ouvindo esse alerta, é sinal que as chuvas estão se complicando, está aumentando, e aí já vale uma atenção redobrada. Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com o nosso cinegrafista Alessandro Araújo, que vai trazer imagens de uma rua aqui na cidade americana que já está alagada. Então, gente, qualquer cidade pode acontecer isso. Então, a gente tem que ficar alerta mesmo, atento a tudo o que acontece. Bom, e durante essa semana de chuvas, rios da região registram aumento na vazão. É o que o Felipe Gomes vai trazer de informações para a gente agora. Com as chuvas que atingiram o estado no início desta semana, o Rio Piracicaba e o Ribeirão Quilombo apresentaram um significativo aumento na vazão desde a última terça-feira, dia 24. Os dois rios são as principais fontes de captação de água para os municípios da região. O Ribeirão Quilombo, em Sumaré, registrou uma vazão de mais de 9 metros cúbicos por segundo, um aumento considerável em comparação com os mais de 3 metros cúbicos por segundo registrados na última quinta-feira, dia 19, da semana passada. Neste mesmo período do ano passado, o volume era ainda menor, com apenas 1,858 metros cúbicos por segundo. No que se diz respeito ao Rio Piracicaba, na altura de Santa Bárbara do Oeste, a vazão foi de mais de 125 metros cúbicos por segundo. Na quinta-feira da semana passada, o registro era de mais de 109 metros cúbicos por segundo. Neste mesmo período do ano passado, a vazão era bem inferior, com mais de 52 metros cúbicos por segundo. Em Piracicaba, o rio que leva o nome da cidade também apresentou um aumento significativo na vazão, registrando mais de 114 metros cúbicos por segundo. Na quinta-feira da semana passada, o volume era de mais de 102 metros cúbicos por segundo. E no ano passado, alcançava apenas mais de 70 metros cúbicos por segundo. Garantir um abastecimento pleno à população da região foi um desafio para os municípios neste ano. Em outubro, o Departamento de Água e Esgoto de Americana, o DAE, interrompeu o abastecimento de água em alguns bairros do município, devido à baixa vazão do rio Piracicaba. O problema não se limitou apenas à Americana. Outros municípios da área de cobertura da TV Todo Dia também enfrentaram dificuldades. Limeira, por exemplo, decretou situação de emergência para o uso da água em outubro, enquanto Sumaré interrompeu a captação de água há cerca de um mês devido ao baixo nível do rio Atibaia. Em Nova Odessa, a CODEM informou que os níveis das represas estavam em estado de alerta. Com as chuvas recentes que atingiram os municípios não apenas nesta semana, mas também no último mês, a previsão é que a situação hídrica da região continue melhorando e que os níveis de abastecimento se estabilizem para garantir o abastecimento de qualidade na região. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. E é exatamente isso que o nosso repórter Felipe Gomes disse, gente. Então, é um alerta para fortes chuvas, continua esse período de chuvas intensas e grandes acúmulos ao longo do dia. Há risco de grandes alagamentos. Há também, durante a semana, deve terminar aí com bastante chuva em todo o estado de São Paulo. As ICAS mantém aí o tempo chuvoso na região metropolitana e também a chuva varia em intensidade e ainda cai forte em alguns momentos. Por isso, esse sistema ele é persistente e que provoca chuvas frequentes. O Climatempo, um portal de meteorologia, adverte para um risco, então, hidrológico e geológico na região metropolitana, tanto de São Paulo, no estado todo de São Paulo.
Os grandes acumulados podem acarretar transbordamento de córregos e rios, como o próprio Felipe disse aí, e que provocam essas enchentes e quedas de barreiras, deslizamentos de terra. E quanto ao vento, apesar do risco de ventania ser baixo, principalmente nesta quinta-feira, a gente viu que melhorou um pouquinho o tempo, mas também sexta-feira, amanhã, o excesso de chuva e o solo encharcado podem ocasionar quedas de galhos, árvores, portanto, não se descarta impactos no fornecimento, inclusive de energia nesses dias. A previsão para os próximos dias é de chuva intensa e persistente em todo o estado de São Paulo, com destaque para a capital paulista, onde os acumulados podem superar a 100 milímetros até sexta-feira de dezembro, até dia 28 de dezembro. Algumas regiões também podem ultrapassar os 150 milímetros de chuva, gente. E existem fatores que influenciam esse aumento de chuva. O tempo instável, que será causado aí pela chegada de uma nova frente fria, que avança pelo sudeste, combinada aí com um forte fluxo de umidade vindo pela faixa norte do Brasil. E essa frente fria, ao atingir o estado, vai apresentar um deslocamento lento, o que favorece a manutenção das condições de chuvas por vários dias consecutivos. Então, gente, atenção redobrada. Por isso, podemos entrar ao vivo, produção? A gente pode fazer um contato com o nosso cinegrafista Alessandro Araújo, porque ele está numa região aqui em Americana, fica ali no bairro Cordenunce. Essa rua é a rua Diogo Faria. Eu nunca vou esquecer o nome dessa rua, gente, porque quando eu era repórter de rua, eu fui várias vezes nessa rua, inclusive nessas casas que estão mostrando aí, que o nosso cinegrafista Alessandro está mostrando, ela, ainda que nesse momento não está tão alto, mas eu já cheguei aí, está na metade daquele muro daquela casa. Então é uma casa é uma rua que sempre fica alagada, sempre tem problema de enchente, gente. Então, e que é muito próximo, né, ao Ribeirão Quilombo, e que também é muito próximo ali à região que passa pelo viaduto, a Rua Carioba. Lá também já tivemos informações de que está alagado aquela rua próximo do viaduto. Então, o nosso cinegrafista está virando aí a câmera, mostrando as imagens. Vejam que agora está um pouquinho, né, mais baixo, mas imagine isso durante a madrugada, que choveu intensamente. Nós estamos vendo aí o morador. As pessoas dessa rua sempre sofreram. Pode ver que lá na Casa Azul, ao fundo, está mostrando a umidade da água. Provavelmente já deve ter subido a água naquela altura. Então, a gente sabe que essa rua sempre sobe. Vocês vendo ela lá no fundo, já vai dar o acesso ali ao Ribeirão Quilombo, né? Passa ali pela Avenida Bandeirantes. Então, os moradores vejam que sofrem demais sempre que tem chuvas volumosas intensas. Acontece isso nessa rua Diogo Faria, no bairro Cordenunce. Ela é uma baixada e que fica bem mesmo na parte baixa do bairro. E aí acontece isso, né? A vazão da água pelo rio vai tudo para essa rua aí. Então, nossa equipe está nas ruas flagrando, justamente mostrando o que acontece, né, esse período chuvoso. E daqui para frente, gente, não tem como. Com certeza, né, as pessoas que moram ali nessa região ficaram com algumas dificuldades no dia de ontem e no dia de hoje, devido às chuvas. E a gente vai acompanhar, nossa equipe vai estar na rua. Eu deixo aqui o recado para o nosso cinegrafista Alessandro Araújo. Se ele ver alguma coisa a mais aí pelas ruas até o final do nosso telejornal, ele entra em contato, que a gente vai entrar ao vivo para mostrar outras localidades aí que estão sofrendo com as fortes chuvas. Vamos para um breve intervalo, gente. Na volta, vamos trazer informações sobre Paulínia. Os vereadores aprovaram o orçamento. Daqui a pouquinho a gente fala da LOA 2025 de Paulínia. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp.
Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. Muito bom o seu currículo, hein? E o que você imagina para os próximos 10 anos? 10 anos. Com prêmios assim, fica difícil pensar em outra coisa. Promoção Vem que o Prêmio é Seu São Vicente. Comprando R$100 no SV, concorra a 10 anos de compras grátis. É isso mesmo, além de mais de 1.000 prêmios instantâneos e 1 ano de compras grátis por loja. Promoção Vem que o Prêmio é Seu São Vicente. 10 anos de compras grátis. Já imaginou? TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Muito bem, são 6 horas e 30 minutos. Voltamos nesse segundo bloco para falar sobre o orçamento 2025 de Paulínia. Quem vai trazer essas informações é a nossa correspondente Priscila Fidalgo, ela que acompanhou e traz os detalhes, porque os vereadores aprovaram esse orçamento de 3 bilhões e 100 milhões de reais para Paulínia em 2025. Vamos acompanhar então na reportagem de Priscila Fidalgo. A Câmara Municipal de Paulínia aprovou na manhã desta quinta-feira a Lei Orçamentária Anual para 2025. A proposta prevê receitas de 3,1 bilhões de reais e despesas de 2,8 bilhões. O projeto foi aprovado por unanimidade em sessão extraordinária, marcada por despedidas e votos de sucesso para os que ficam para a próxima legislatura. A sessão contou com a presença do prefeito eleito Danilo Barros, do PL, que fala da importância da gestão de toda essa verba orçamentária. Paulínia não me surpreende a arrecadação em si, porque há anos a arrecadação já vem sendo de um volume muito alto. O que me preocupa é o custo de tudo isso. Por isso que na campanha eu defendi que antigamente Paulínia não era uma cidade rica. Paulínia é uma cidade que entra muito dinheiro, que arrecada muito. A riqueza está no balanço da receita com as despesas. Isso que o prefeito Du vem fazendo e colocando em ordem. Então, o nosso grande desafio é manter essas despesas sempre num patamar que a gente consiga fazer os investimentos, principalmente cumprir muitas coisas do nosso plano de governo, né? Então, com a reforma tributária que a gente vai enfrentar daqui a uns anos, a observação e o manejo com o orçamento ainda é mais urgente, o cuidado, porque nós vamos ter que criar novas rendas, novas possibilidades de entrada na cidade, porque senão vai cair muito com essa reforma. Então, é olhar com responsabilidade,
com os vereadores junto, pensando na cidade, trazendo investimento, trazendo novas fontes de receita para que Paulínia continue e seja de fato próspera. Por lei, os vereadores podem destinar até 0,5% de toda a receita do município para as emendas impositivas, que são de autoria dos vereadores e que destinam recursos para diferentes áreas da cidade. Nesta manhã, eles aprovaram 103 emendas que devem ser cumpridas ao longo de 2025. O presidente da Câmara, Edilcinho Rodrigues, do Solidariedade, explica como surgiu a criação das emendas impositivas e como que elas funcionam na prática. As emendas impositivas foi um trabalho que não existia aqui na Câmara. Aí na legislação passada, a Fábia Ramalho tinha um vereador em Santos, que lá tinha emenda impositiva, ele tinha colocado lá o projeto de lei para poder os vereadores poderem ter o direito à emenda impositiva, e ela fez um trabalho conjunto com a Câmara Municipal de Santos para poder trazer esse projeto de lei para cá e os vereadores começarem a fazer a emenda impositiva. A emenda impositiva para o vereador dá para ele a possibilidade de atender aquilo que a população pede para ele, que às vezes a gente vai... Vou usar um exemplo. Eu ia na urologia do hospital municipal e via que ali faltava um monte de equipamentos. E aí eu fui fazer uma conta de quanto que faltava de equipamento ali, e a minha emenda impositiva possibilitava comprar todos os equipamentos para atender tudo que a urologia precisava. E aí eu fiz emenda impositiva e o ano passado foi concretizada essa emenda, e o hospital hoje, na parte de urologia, tem os equipamentos para poderem atender a população de forma digna e da forma correta, que os médicos também tenham condições adequadas de trabalho. Então essa é a importância da emenda impositiva, ela possibilita para o vereador, à medida que vai fazendo o trabalho, identificar as necessidades mais finas, né? Fazer um pente fino, o que é mais importante dentro do grupo que ele atende, para poder estar atendendo esse grupo e poder estar fazendo o trabalho legislativo. A emenda impositiva foi um ganho para a gente, desde que começou a fazer, porque possibilitou a gente a estar colocando no orçamento sem ter que mudar as siglas, que são complicadas para você trabalhar o orçamento e tirar um dinheiro de um lugar, passar para o outro. Acabava sendo mais complicado. A emenda positiva facilitou muito esse trabalho para a gente, para poder fazer aquilo que a população nos pede. Edilcinho, que é também o vice-prefeito eleito para o próximo ano, fala da representatividade que as emendas possuem diante dos desejos da população. Eu fico feliz em ver que os vereadores, quando a gente vê uma quantidade grande assim de emendas impositivas em áreas diferentes, significa que os vereadores estão trabalhando em todas as áreas, né? E isso é muito bom para a cidade, porque não fica uma área esquecida. Às vezes a gente tem um vereador que atua mais na área da saúde, outro atua mais na área de esportes, né? E hoje a gente vê os vereadores, o conjunto da Câmara, né? A Câmara é um conjunto sempre, e vê esse conjunto trabalhando bem, trabalhando em todas as áreas. E acho que um reflexo disso é bem o que aconteceu na eleição, né? A eleição aqui de Paulínia foi atípica, nós tínhamos 13 vereadores disputando a eleição e 11 foram reeleitos. Então isso demonstra que o trabalho dessa gestão, dessa Câmara Municipal, foi aceito pela população, reelegendo a grande maioria dos vereadores. Essa foi a última sessão da Câmara. Os vereadores voltam a se reunir no dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, para a solenidade de posse dos eleitos e também eleição da mesa diretora. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia. Obrigada, Priscila, pela matéria aí, trazendo todas as informações sobre a votação, então, da lei orçamentária, da LOA, e também dizendo já sobre a questão da posse, que acontece dia 1º de janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai ter uma matéria falando sobre a dança das cadeiras na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Tem troca de vereadores eleitos, gente. Daqui a pouco a gente traz essas informações, mas agora a gente vai... de novo para as ruas, isso que eu gosto, isso que eu acho fantástico no jornalismo. Nosso cinegrafista saiu lá da rua Diogo Faria, que fica no Cordeno 11, paralelo ali quase com a Avenida Bandeirantes, e ao sair de lá, olha que ele encontra já uma árvore caída na Avenida Bandeirantes, sentido para quem vai ali para a região do bairro ali Jaguari, Nova Carioba, que vai ali para Suzano, Ripasa, é naquela direção. Essa árvore caiu, vejam que não é uma árvore, é uma árvore grande, porém não é os galhos, né, tão pesados, vamos dizer assim, mas com o vento e com a forte chuva, e como a gente disse,
a terra vai ficando encharcada, ela vai realmente se movimentando e aí ela cai, principalmente se for uma árvore antiga. Então, teve a queda desse galho gigante, vamos dizer assim, e agora a Avenida Bandeirantes está bloqueada neste momento. É isso que o nosso cinegrafista Alessandro Araújo está registrando para a gente, mostrando. Muito obrigada pela prestação de serviço, Alessandro, porque é isso, gente. Esse é o nosso papel, trazer essas informações ao vivo para vocês e mostrando que, de fato, então, para quem agora vai passar por essa região, já sabe que não vai conseguir, porque está bloqueada devido à queda deste galho, né? É uma região, a Avenida Bandeirantes, ela é cheia de árvores, árvores altas, né? E, claro, com o vento e com a chuva acaba caindo esses galhos. Obrigada, viu, Alessandro, pelo registro passando aqui para a gente. E é como eu disse, gente, a hora que nós tivermos aí mais informações, nós vamos sempre atualizar vocês, tá bom? Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais informações. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Seis horas e 41 minutos e nesse bloco vamos trazer algumas informações da cidade de Limeira, também da cidade de Paulínia, da nossa região, mas principalmente falando de ocorrências policial ou ocorrência de trânsito. E essa, por exemplo, é de uma caminhonete que foi furtada na madrugada, mas as câmeras de vídeo monitoramento flagraram, né? Esse momento. Olha só, gente, a caminhonete utilizada para o trabalho que foi furtada aí na madrugada, com base aí nas imagens então das câmeras de segurança, é possível notar quando os dois criminosos furtam um veículo. Pois é. Igor Sedano, nosso correspondente de Limeira, traz todos os detalhes. As câmeras de segurança de uma residência flagraram o momento exato em que dois criminosos furtam uma caminhonete no bairro do Belinho Meto, em Limeira, na última segunda. Com base nas imagens, é possível notar que a caminhonete F4000 encontrava-se estacionada na Rua Peru, esquina com a Rua Guiana, quando dois criminosos furtam o veículo. Um deles consegue entrar na caminhonete e assumir o volante, enquanto o outro, de camiseta branca, empurra o veículo. Eles chegam até a esquina, onde conseguem fazer funcionar a caminhonete. O comparsa que empurrou o veículo até a esquina entra em um Volkswagen Gol prata e foge em seguida. A Ford F4000 de cor azul, ano 78, e placas CGI
3H32 é utilizada para o trabalho e até o momento não foi localizada. O furto ocorreu na madrugada da última segunda-feira, dia 23 de dezembro. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Isso que causa, né, indignação, porque a pessoa que é proprietária desse Ford, né, dessa caminhonete que é antiga, 78, gente, naquela época, os Fordões, né, que o pessoal falava, eram fortes, né, eles eram caminhonetes que realmente para trabalho, para ir para a área rural, enfim, muita gente comprava com muita dificuldade e é para trabalho, a pessoa usa para o trabalho, né? E agora ficou sem o seu veículo principal de trabalho. E olha só que imagem, né? Mostrando eles empurrando, eles fazem de tudo, né? Bom, vamos falar agora de um capotamento na rodovia dos Bandeirantes. Uma caminhonete Hilux capotou, né, na altura do quilômetro 88, ou seja, em Campinas, na manhã desta quinta-feira. João Victor Viana tem os detalhes. Uma caminhonete Hilux capotou na rodovia dos Bandeirantes, na altura do quilômetro 88, na cidade de Campinas, na manhã desta quinta-feira. A causa do capotamento ainda é desconhecida, mas de acordo com a Artesp, a agência de transporte do estado de São Paulo, o veículo trafegava pela faixa 2 quando perdeu o controle, atravessou a pista e bateu contra as defensas metálicas do acostamento. Em consequência do impacto, a caminhonete tombou entre a faixa 4 e o acostamento no sentido da capital. O motorista, que estava sozinho no veículo, saiu ileso apesar do impacto. Os motoristas que passaram pelo trecho se assustaram com a caminhonete capotada, mas ninguém se feriu e nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Houve interdição parcial da rodovia para atendimento da ocorrência. Posteriormente, a caminhonete foi retirada da pista, colocada no acostamento e depois foi removida para a base da Polícia Rodoviária. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Obrigada, João. Bom, gente, olha só, a próxima notícia eu vou falar de um caminhão. Hoje é dia das notícias do caminhão, caminhonete, enfim, Hilux. E esse caminhão ele acabou pegando fogo na manhã desta quinta-feira na cidade de Paulínia. O motorista que conduzia apenas a parte do cavalo mecânico do caminhão conseguiu sair do local ileso, gente. Vamos ver então os detalhes com Priscila Fidalgo. Um caminhão pegou fogo na manhã desta quinta-feira no bairro Betel de Paulínia. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o fogo teria começado após uma pane elétrica e depois disso o veículo acabou batendo numa árvore. O motorista conseguiu sair do local sem ferimentos. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia. Tá aí, gente, um susto também, né? Bom, olha, é uma matéria atrás da outra trazendo informações. Agora a gente vai trazer da cidade de Limeira novamente, como nós mostramos aí, o nosso cinegrafista Alessandro Araújo, ele passando aí pelas ruas de Americana, mostramos aqui a rua Diogo Faria no Cordenunce alagada, acabamos de mostrar também uma árvore, né, parte de uma árvore, galhos caídos na Avenida Bandeirantes, ali sentido bairro Jaguari, Nova Carioba, sentido Suzano, né? Então ali na Bandeirantes está essa árvore caída e, no caso, bloqueado o acesso aos veículos. E agora a gente vai mostrar a situação de um viaduto chamado Jânio Quadros, em Limeira, que está interditado já faz um tempo, né, para manutenção, só que devido às chuvas intensas, né, ele continua, porque atrasou, né, acabou ficando interditado, foi prorrogada essa manutenção. Vamos ver então as informações que o nosso correspondente Igor Sedano traz. O viaduto Jânio Quadros, que liga o centro de Limeira com o bairro da Boa Vista, segue interditado desde a última segunda-feira pela Defesa Civil e a Secretaria de Mobilidade Urbana, após um buraco que se abriu no início do viaduto. A interdição foi total nos dois sentidos. Não há previsão para a reabertura. No entanto, os trabalhos de manutenção que começariam nesta quinta-feira, dia 26, foram prorrogados por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade nesta quarta e quinta-feira. O local foi interditado após a constatação de buracos e rachaduras nos dois sentidos da estrutura. O viaduto Jânio Quadros é o principal ponto de acesso à região central da cidade para quem chega a Limeira. O local está com sinalizações que indicam a interdição nos dois sentidos.
No entanto, alguns motociclistas foram flagrados por munícipes trafegando pelo viaduto mesmo interditado. A pasta da Secretaria de Mobilidade Urbana informou que os motoristas terão duas opções principais de desvios: o viaduto Francisco D'André, na extensão da Avenida Laranjeiras, e o viaduto Antônio Feres, pela Avenida Assis Brasil. As linhas de transporte público que utilizam o viaduto Jânio Quadros também farão esses desvios, porém não haverá alteração de pontos ou do itinerário. Não há prazo para a liberação do viaduto. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigada, Igor, também com essa prestação de serviço. Vamos para um breve intervalo. Na volta, temos informações do esporte e também a notícia triste do luto e referente à arte. Morre o ator Neila Torraca. Voltamos já já. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Ometo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando? Nós temos a solução. Tec Plus Soluções em Internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de R$ 69,90. Muito bem, de volta o Jornal Todo Dia, terceira edição, nesta quinta-feira pós-Natal, né, gente? Pós-Natal com muita notícia para vocês. Nós temos ainda a notícia do esporte, temos várias notícias, mas às vezes a gente precisa priorizar algumas coisas. E no caso, nós vamos dar a notícia da Dança das Cadeiras na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Porque toda cidade, quando tem, né, a eleição dos prefeitos, dos vereadores, acaba tendo depois esse troca-troca que a gente fala. E o nosso editor multicanal, Airan Prada, traz todos os detalhes dessa mudança das cadeiras em Santa Bárbara do Oeste. Nova totalização de votos. A Justiça Eleitoral determinou que o candidato Wilson da Engenharia do União Brasil assuma uma cadeira na Câmara Municipal de Santa Bárbara. Ele teve 1.337 votos. O fato ocorreu após a candidatura dele ser deferida e os votos validados. Quem explica a situação é o presidente do Diretório Municipal do partido, Marcos Fontes. A priori, né, com o resultado das eleições, o próprio TSE havia dado como eleito os vereadores, que no caso reeleitos, né, o Carlos Fontes e também o Jesus Vendedor. Havia um processo, né, correndo pela elegibilidade, essa discussão que a gente já conhecia, pelo candidato Wilson da Engenharia, que também já exerceu o cargo de vereador, e que pós-eleições, há pouco tempo da diplomação, ou se não da posse dos eleitos, TSE, a nível superior, né, reconheceu que o Wilson da Engenharia estava elegível. Tendo mais votos que o candidato Jesus, a cadeira foi então dada como do Wilson da Engenharia, do candidato Wilson da Engenharia eleito. Então, o União Brasil teve essa alternância dos dois candidatos, uma diferença muito pouca, inclusive, entre os dois candidatos, mas que culminou aí com essa decisão judicial de que a cadeira seria do Wilson da Engenharia, que teve mais votos que o Jesus, porém estava até então anulado esses votos. Com esse reconhecimento da Justiça a nível Brasília, foi dado então a vitória ao candidato Wilson da Engenharia. Ele relata como o partido recebeu a notícia.
Desde o início, com a filiação do Wilson da engenharia, a gente já sabia, a gente já havia conversado com o próprio Wilson sobre todo esse imbróglio que poderia juridicamente ser gerado e que aconteceu na prática. Porém, havia uma expectativa, tanto dele quanto nossa, pela elegibilidade, ou seja, para que ele pudesse sim disputar as eleições e ter os seus votos computados de forma legal pela Justiça Eleitoral. O que aconteceu, né? O nosso planejamento partidário era para que a gente pudesse eleger 3 vereadores, né, nessas últimas eleições municipais. Faltou muito pouco para que a gente chegasse perto disso e teríamos, né, os 3 eleitos, né, nessa eleição, porém, com essa alternância, inclusive, volto a dizer, de poucos votos de diferença, com o Wilson da engenharia como candidato sendo válido, né, para a Justiça Eleitoral, ele assume o mandato a partir do dia 1º de janeiro. O presidente do União Brasil, em Santa Bárbara, falou ainda sobre a possibilidade de reversão do cenário. Acredito que seja uma condução feita pelo TSE, definitiva, relacionada a essas eleições. A gente lamenta, obviamente, lamenta pela perca de um mandato combativo, um mandato coeso, né, de resultados que o Jesus Vendedor apresentou até aqui, durante esses mandatos que ele esteve na Câmara. Porém, também, a gente fica feliz para que, pela eleição, né, do Wilson, para que ele seja reconduzido um vereador também com a mesma bagagem, com o mesmo jeito que a União Brasil pensa que a política boa seja praticada aqui na cidade. Aira Prada, para a TV Todo Dia. Tá aí, então, né, é uma questão que acontece em vários municípios e a gente trouxe aí esse panorama, esse cenário na política de Santa Bárbara do Oeste. Para a gente encerrar o jornal, faltando 5 minutos para 7 horas, a gente encerra com uma nota triste e até peço para a produção que suba os nossos créditos finais em silêncio, porque é um momento de luto na arte, né? Morre o ator Neila Torraca, esse ator que aos 80 anos, então, faleceu. Ele estava internado desde o último dia 20 por decorrência de um câncer de próstata. E a gente traz os detalhes completos sobre seu falecimento na matéria de Isabela Braz. O ator Neila Torraca morreu na manhã desta quinta-feira aos 80 anos no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela Clínica São Vicente, hospital onde o artista estava internado desde o último dia 20 de dezembro. O ator passava por um câncer de próstata. Filho de artistas, Antônio Neila Torraca nasceu em 25 de julho de 1944 em Santos, em São Paulo. Sua carreira começou quando tinha 6 anos de idade, com participações na Rádio Record. Sua estreia no teatro ocorreu aos 19 anos na peça Pluft, o Fantasminha de Maria Clara Machado. Passou pelas emissoras Tupi, Cultura, Record e SBT, mas foi na Globo onde estreou em 1975, que fez alguns dos personagens memoráveis da televisão. O Barbosa, do programa de humor TV Pirata, e Vlad, da novela Vamp. Anunciou sua aposentadoria em setembro de 2017, pouco antes da estreia da temporada em São Paulo do musical Vamp. Mas em 2019 ainda atuou na primeira temporada da série da TV Globo, Cine Hollywood. Ainda não foram informadas informações de velório. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. E assim, a gente encerra o Jornal Todo Dia, terceira edição de hoje, desta quinta-feira, 26 de dezembro. Amanhã estaremos de volta com muito mais informações, a partir das 7 horas da manhã, no Jornal Todo Dia, primeira edição, com Carlos Cabela. Uma boa noite para vocês e até amanhã.